entrar dentro do nosso tema. Mas para que isso aconteça, vamos orar a Deus e agradecer e pedir para que Deus nos abençoe nesse momento. Santíssimo Deus, nosso Pai, entramos agora na sua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais através da sua palavra sobre esse tema tão importante, que nós possamos entender sempre o nosso papel, a nossa responsabilidade e que nós possamos, acima de tudo, aplicar para nossas vidas, que vamos aprender agora, e que nós possamos a cada dia procurar fazermos o nosso melhor para o Senhor. Obrigado por tudo, e em nome do seu Filho Jesus, que eu agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos falar sobre processo de amadurecimento em igrejas que evangelizam. Esse é um tema bastante importante, porque Deus, ele tem esse desejo para todas as pessoas, para as igrejas, né, e para nós cristãos também. Esse é um desejo de Deus, que nós possamos entender o que é o evangelismo e possamos praticar esse evangelismo. E através do evangelismo, a igreja ela amadurece. Ela aí obtém também aí o amadurecimento através do evangelismo. Então nós conseguimos enxergar na Bíblia, em vários textos, a importância realmente do evangelismo para Deus e o quanto Deus espera que nós possamos compreender isso e possamos aí evangelizar, falar sobre Deus, falar do que Deus já fez na nossa vida. Um dos pontos importantes quando nós falamos sobre evangelismo é saber que quando a igreja evangeliza, ela cresce, ela se desenvolve e ela tem mais capacidade para ajudar outros. Então, toda igreja que busca evangelizar, realmente, ela amadurece, ela se desenvolve. E automaticamente Deus abençoa. É dessa forma que funciona. Então, nós conseguimos observar em vários textos, aí, em vários versículos, em várias partes aí, tanto no Novo, que isso é mais nítido, né, do que no Velho, mas em toda a Bíblia deixa bem clara a importância do evangelismo, do quanto o evangelismo é necessário para toda a congregação. Então, quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre algo como corpo, como igreja e também no individual, onde eu preciso entender a minha responsabilidade, preciso entender aí o meu papel e o quanto o evangelismo é importante, o quanto Deus espera que nós possamos entender o quanto o evangelismo é importante para o reino de Deus e quanto isso deve ser posto em prática na minha vida e na sua. Então, nós vamos ver alguns textos aí, vamos amadurecer essa ideia, né? A ideia desse processo de amadurecimento nas igrejas que evangelizam. No primeiro século aí, nós conseguimos ver em vários livros aí, né, do Novo Testamento, igrejas que foram modelo aí, essa questão de evangelismo, igrejas que realmente tinham isso como objetivo. E nós temos vários textos também que vai deixar bem claro o quanto o evangelismo era algo que fazia parte da vida de Jesus. Então, se nós buscamos ser parecidos com Jesus, nós precisamos começar a evangelizar. Se nós queremos ter o mesmo objetivo, a mesma meta que Jesus, no dia também que nós possamos estar com ele lá na eternidade, nós precisamos fazer exatamente o que ele fez. E uma dessas coisas que Jesus fez e colocou em prática foi exatamente o evangelismo. Então, nós vamos ver alguns textos aí para que a gente possa entender como que funciona esse processo. Então, quero ver primeiro o texto lá que se encontra em Marcos, capítulo 16, verso 15, que vai dizer assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então, o evangelismo não é uma opção, ele é uma missão dada pelo próprio Jesus. E essa missão hoje é colocada para todos aqueles que aceitaram servir a Jesus, que aceitaram realmente entregar as suas vidas a Jesus. Então, nós temos uma missão. A Igreja do Senhor, ela tem uma missão. E a missão mais importante da igreja é exatamente o evangelismo. Igreja que não evangeliza, não cresce, não amadurece. E dificilmente se mantém de pé. Então, um dos grandes objetivos da igreja e do cristão deve ser, como meta, como objetivo, exatamente o evangelismo, onde nós temos a oportunidade de falar do que Jesus já fez na nossa vida, do que ele faz, do que ele vai fazer. Tanto na minha vida, como na sua, como da pessoa que vai ouvir aí sobre a mensagem de Deus. Então, o evangelismo é algo muito importante, sempre foi muito importante para Jesus,
e hoje também deve ser muito importante para todo cristão e para todas as congregações. O evangelismo é algo realmente instituído por Deus. E nós vamos ver agora um outro texto para que a gente possa entender exatamente como que funciona esse processo de amadurecimento através aí do evangelismo. Então, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, que vai nos dizer assim. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, vai nos falar assim. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O texto aqui nós conhecemos já, né? O objetivo do texto não é falar sobre amadurecimento, mas nesse trecho aqui é. Então, o texto vai falar bastante sobre o amor, a importância do amor. E quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando também sobre amor, porque nós entendemos o que Jesus fez na cruz, nós entendemos o amor que Deus tinha pelas pessoas, e esse amor que Jesus tinha pelas pessoas deve ser também o nosso desejo, onde nós entendemos aí o quanto as pessoas são importantes e eram importantes para Jesus na época, e o quanto Deus se importa com todas as almas que estão hoje perdidas aí no mundo. E nós temos essa oportunidade de mostrar e de falar esse amor de Deus, o quanto Deus ama a todos, a toda a sua criação, a todas as pessoas. Então, esse trecho aqui ele vai deixar bem claro falando sobre amor, mas especificamente nesse versículo, nesse verso aqui, ele vai nos falar sobre exatamente esse processo, o processo de amadurecimento, o processo de amadurecimento através do evangelismo, através do amor também. Então, observe como ele fala sobre esse processo, que na nossa vida também nós fazemos parte de um processo, onde nós aí temos a nossa fase criança, a nossa fase jovem, a nossa fase de adulto, e cada fase dessa nós pensamos diferente, nós temos uma mentalidade diferente. E quando nós falamos sobre igreja, também, a igreja também passa por fases, e essas fases são importantes para que a igreja amadureça, cresça, desenvolva. Então, essa é a ideia. Então, nós conseguimos enxergar em vários textos bíblicos o quanto é importante que a igreja procure obter o amadurecimento através do evangelismo. Então, o evangelismo ajuda realmente a igreja a crescer, a se desenvolver. Por quê? Porque você está cumprindo com a sua responsabilidade, você está cumprindo com o seu objetivo, pelo qual Deus te escolheu. Então, toda congregação que busca evangelizar é automático, ela cresce, ela se desenvolve, ela começa a entender realmente como Deus trabalha. Então, por isso é importante que a igreja busque ter exatamente como objetivo o evangelho, o evangelismo. E automaticamente, quando você busca evangelizar, quando você busca servir a Deus, falar sobre Deus, automaticamente você começa a se desenvolver, a crescer, dia após dia. Então, Jesus deixou bem claro isso para os 12, para que eles pudessem entender o quanto era importante, como diz aqui em Marcos, que nós acabamos de ler, né? Que o evangelismo realmente é uma missão dada pelo próprio Jesus para eles. E se eles entendessem o quanto o evangelismo é importante, automaticamente eles começariam a fazer o que realmente Deus queria deles. E eu quero ver um outro texto, o último texto nosso aí, que se encontra lá em Efésios, capítulo 5, que vai nos dizer assim, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Efésios 5, a partir do verso 15, que vai nos dizer assim. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivem são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então, nós estamos falando de uma parte da história bem diferente da nossa, do nosso cotidiano hoje, dos nossos dias atuais, mas algo bem relevante para nós. Nos dias atuais que nós estamos vivendo uma era diferente da deles, mas a meta, o objetivo continua o mesmo. Então, esse texto vai deixar bem claro para nós. Tomem cuidado na maneira como vocês estão vivendo. Então, não vivam como pessoas que não sabem o que estão fazendo, pessoas ignorantes, mas vivam como pessoas sábias. Pessoas que pensam
né? Pessoas que analisam. E ele fala assim, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Esse é um ponto fundamental para que a igreja do Senhor ela possa sempre pensar. Oportunidade. Todos os dias da nossa vida nós temos oportunidades. Cada segundo da nossa vida, Deus nos dá oportunidade. E essas oportunidades que nós temos no nosso dia a dia são oportunidades especiais, onde nós temos a possibilidade de falar sobre Deus, falar o quanto Deus é importante na vida do ser humano, o quanto Deus faz diferença na nossa vida, o quanto Deus realmente nos ama. Então, em cada segundo da nossa vida, nós temos essas oportunidades. Então, ele fala aqui em Efésios, né? Ele deixa bem claro aí, né? Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então, eu quero trazer essa reflexão para nós, para que nós possamos parar e pensar quantas oportunidades a Igreja do Senhor, quantas oportunidades os cristãos têm de falar sobre Deus. Então, você tem falado realmente sobre Deus? Você tem falado do que Deus tem feito na sua vida? Deus, em toda a história, ele deixou bem claro que ele realmente nos ama. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com a nossa dificuldade, ele sempre deixou claro o quanto ele ama as pessoas. Ele sempre deixou claro o desejo que ele tem para todos nós. Então, esses versículos deixam bem claro para nós que para se alcançar maturidade, é preciso esforço, disposição, fé, para que nós possamos enfrentar, né, tudo que devemos passar aí na vida. Então, para que a igreja tenha a maturidade, é necessário exatamente isso, né? Esforço, disposição, fé, disponibilidade. Então, será que nós estamos tendo essa disponibilidade para falar sobre Deus, para falar do quanto Deus nos ama, do quanto Deus é especial, do quanto Deus faz a diferença na vida de todos nós? Então, essa diferença que eu estou falando aqui é a diferença que nós temos com Jesus na nossa vida. Então, Jesus é o que nós temos de mais valioso, é o que o ser humano pode ter de mais valioso na sua vida, é exatamente Deus. Deus é quem faz tudo acontecer. Deus é a diferença na vida. Deus é o que faz tudo ser especial. Então, quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre como nós entendemos quem é Deus. Então, se você tem a oportunidade de falar sobre Deus, fale. Se você tem a oportunidade de mostrar quem é Deus, mostre. Porque, com certeza, fazendo isso, nós estamos agradando a Deus. Fazendo isso, nós estamos aí cumprindo com o nosso papel, com o nosso objetivo, com a meta que Jesus tinha. Então, nós estamos sendo aí procurando ser mais parecidos com Jesus. Então, quando nós falamos também sobre evangelismo, nós estamos falando sobre disposição, sobre esforço, sobre fé. Você precisa ter isso para evangelizar, né? Você precisa estar disponível para evangelizar. Mas antes de tudo isso, você precisa entender a importância do evangelismo. Então, se você entender o quanto o evangelismo é importante, o quanto o evangelismo é necessário dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, você faz. Então, se todos nós entendermos aí o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós vamos procurar fazer o nosso melhor para que o reino de Deus cresça, para que a mensagem de Deus seja propagada cada vez mais, independente da localização que você esteja. Então, pare e pense na sua congregação hoje, se realmente a sua congregação tem buscado evangelizar, tem buscado o amadurecimento, tem buscado crescer, se desenvolver. E é automático, quanto mais você buscar o evangelismo e o amadurecimento, mais Deus vai abençoar para que a sua congregação cresça e se desenvolva. E automaticamente, para que todos os cristãos sejam verdadeiros adoradores, como a Bíblia espera que nós possamos sempre ser. E o evangelismo, ele deixa bem claro para nós que o evangelismo ele é algo que requer compromisso. Então, todos nós que já aceitamos Jesus temos esse compromisso, essa responsabilidade. E evangelizar é uma escolha. Nós temos que ter esse desejo na nossa vida, o desejo de evangelizar, de falar sobre Deus. Então, quando nós temos esse desejo de realmente servir a Deus, de falar sobre Deus,
Nós temos que buscar realmente ter esse desejo. A igreja do Senhor precisa ter o desejo de falar cada vez mais, todos os dias, cada segundo da nossa vida, o quanto Deus é especial e o quanto é especial servir a Deus. E o quanto é especial termos uma esperança. Então, quando nós falamos sobre esperança, nós estamos falando de uma vida futura, bem melhor do que essa. E o evangelismo traz exatamente essa ideia, uma ideia de esperança, uma vida melhor do que essa na eternidade com Deus. Então, eu quero que você sempre pense nisso, o quanto Deus é especial, o quanto servir a Deus é especial e o quanto deve ser especial servir a Deus. Então, nós devemos orar, a igreja do Senhor, ela deve orar sempre para que Deus coloque pessoas no caminho, para que nós possamos falar sobre Deus e falar sobre o seu amor. Então, a mensagem que fica para nós hoje é exatamente essa. A igreja, ela se desenvolve, ela cresce, ela amadurece, quando ela busca fazer parte desse processo. E esse processo é interessante porque esse processo vai sempre fazer você crescer, vai sempre fazer você ser melhor. Então, Deus espera que nós possamos ter realmente esse desejo de crescer, de se desenvolver, de sermos melhores a cada dia. Fazendo isso, buscando isso, sermos melhores a cada dia, nós estamos aí cumprindo com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso que nós fizemos com Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente pensar e refletir exatamente nessa questão de evangelismo. Então, que nós possamos realmente analisar, que você possa analisar a sua vida primeiramente, depois da sua congregação, se realmente você tem falado sobre Deus, realmente você tem entendido o quanto o evangelismo é importante e o quanto o evangelismo traz bastante benefício para todo cristão e para toda a congregação. Então, nós temos essa oportunidade hoje de evangelizar. Nós temos essa oportunidade hoje de falar sobre Deus. Que isso possa fazer parte da sua vida e da minha. Que nós possamos proclamar, assim como Jesus fez na época que ele estava aqui conosco, na terra. Que nós possamos usar as nossas oportunidades para que as pessoas possam enxergar realmente o quanto Deus é necessário na nossa vida. Mas que, acima de tudo, nós possamos falar que existe uma vida bem melhor do que esta, sem sofrimento, sem dor e com Jesus na eternidade. Que Deus abençoe.